Capítulo 1411 Leão Fantasma alado Garra Verde. Este era um salão de bronze. No centro do salão, havia uma lâmpada metálica pendurada em um pescoço de guindaste. O pescoço era longo e curvo, na ponta do bico, havia uma chama do tamanho de um pêssego. Essa chama brilhou por todo o salão. A chama era fraca, os cantos do salão de bronze ainda estavam cobertos pela escuridão. Um jovem e magro mestre Gu estava de pé sobre um enorme ladrilho de concreto do palácio. Havia um enorme pilar ao lado dele, era vermelho e grosso, para cercá-lo, 3 homens adultos precisariam esticar os braços. Quando a luz brilhou, o pilar bloqueou uma grande parte dela, o corpo do jovem mestre Gu ficou meio escondido na escuridão e nas sombras. Era An Li. An Li estava coberto de suor e incerto em seu coração. Eu estava muito confiante. Este veterano em Yuanzi pode ser um Gu imortal do caminho justo, mas alguém como eu não tem qualificações para receber sua verdadeira herança. Consegui chegar até aqui depois de empregar toda a minha energia, alguns passos foram por pura sorte. An Li havia passado por muita coisa e sabia muito bem do perigo daquele salão de bronze. Pensando nisso, ele sentiu um grande medo persistente. Na verdade, as heranças do caminho justo geralmente não eram perigosas, o caminho demoníaco era aquele com esquemas e tramas cruéis. Embora o teste de herança de Zhen Yuanzi tivesse seus perigos, eles não eram nada preocupantes para os Gu imortais. Mas para o mestre Gu An Li, era muito perigoso. An Li era alguém com muita sorte, como sua sorte estava conectada a Fang Yuan, ele teve inúmeros encontros fortuitos. Agora, ele tinha nível de cultivo de nível 4. Essa velocidade de cultivo, nessa idade sem a ajuda de nenhum imortal Gu, era realmente rara. An Li ficou parado no mesmo lugar, ele não deu um passo à frente, ele tentou se virar e olhar para o caminho que havia percorrido, ele queria recuar. A verdadeira herança Gu imortal deste Zhen Yuanzi era de nível muito alto para ele, embora fosse atraente, An Li já havia acordado e enfrentado a realidade. Ele pensou por um tempo antes de mover a perna direita para trás. No momento seguinte, seu campo de visão mudou. Eu fui na frente em vez disso? An Li olhou em volta e sua expressão ficou pálida. Ele percebeu que o pilar vermelho estava muito atrás dele, ele havia avançado mais de 10 passos à frente. Agora ele estava muito mais próximo daquela luminária metálica em formato de pescoço de guindaste. Contanto que ele consiga chegar lá, An Li poderá herdar a verdadeira herança de Zhen Yuanzi. Mas agora, An Li já havia decidido recuar. Seu avanço foi apenas por puro acaso, ele fez isso acidentalmente. Sua verdadeira intenção era deixar o lugar, mas ele realmente foi em frente. Era óbvio que se ele quisesse avançar e escolhesse outras direções para se mover, o resultado seria desastroso. An Li, como um cultivador solitário, tinha fundações superficiais no caminho de formação, ele era quase sem noção. Para dizer de forma agradável, ele era um cultivador sem instrução com apenas alguns truques baratos. Ele conseguiu chegar aqui por causa de sua inteligência, suas decisões calmas e pura sorte. Destes elementos, a sorte foi o aspecto mais proeminente. E isso deixou An Li cada vez menos confiante. Porque a sorte não era confiável. Se uma pessoa lógica faz as coisas somente com base na sorte, isso é apenas jogo de azar. Suspiro. Estou apostando minha vida agora, parece que voltar para a direita é mais seguro. An Li observou, neste ponto, ele estava sem noção, ele estava se movendo baseado em sentimentos. Então ele voltou. Súbito. Seu campo de visão mudou novamente, o resultado foi chocante, pois seu avanço agora era ainda maior, ele estava dezenas de passos à frente. A luminária metálica em formato de pescoço de garça que representava o sucesso estava muito perto dele agora. An Li mal conseguia tocá-la com os braços estendidos. Claro, ele ainda estava a uma curta distância do sucesso. E essa pequena distância significava tudo. An Li hesitou. Diante dessa situação, ele certamente vacilaria. Afinal, o sucesso estava bem na sua frente, faltava apenas um passo. Mas isso está realmente correto? An Li caiu em uma contemplação difícil. O tempo passou rápido, mas em sua percepção, ele sentiu como se tivesse sido apenas um instante. A difícil decisão o fez suar profusamente. Mas, no final, sua razão superou a ganância em seu coração. Como alguém pode confiar cegamente no acaso no caminho do cultivo? An Li soltou um suspiro, relaxou seu corpo, todo seu estado mental se acalmou. Ele começou a encontrar uma maneira de recuar. Este salão de bronze foi criado pelo espaço de formação. Era como o palácio em que Fang Yuan vivia na formação Gu do super-reino dos sonhos da fronteira sul. An Li estava atualmente no centro da formação Gu. Entretanto, o caminho da retirada era muito óbvio agora. Até mesmo An Li, com pouca base de formação, percebeu.
An Li tinha a mente clara e, seguindo esse caminho de retirada, ele voltou e se afastou ainda mais da luminária metálica em formato de pescoço de guindaste. Espero que minha próxima jornada seja tão simples e tranquila quanto esta. An Li pensou quando seu campo de visão mudou repentinamente. Ele ficou chocado ao descobrir que tinha aparecido diretamente diante da luminária metálica em forma de pescoço de guindaste. O que aconteceu? An Li não conseguia entender. Uma vontade acordou lentamente na lâmpada. Uma velha voz falou na cabeça de An Li em um tom grogue, como se tivesse acabado de acordar. Nada mal, predestinado. Você foi capaz de passar pela formação e chegar antes de mim. Isso mostra que você está qualificado para herdar a verdadeira herança. An Li ficou extremamente envergonhado, e eu realmente queria ir embora. A voz se tornou mais clara e suave, e essa era a intenção de Zhen Yuanzi quando ele fez a formação. Quando a lâmpada de pescoço de guindaste metálico está extremamente perto de você, qualquer decisão de seguir em frente é errada. Apenas um Gu imortal com sabedoria incrível e profundo alcance do caminho de formação entenderá isso. O único caminho para frente é para trás. Ou talvez aqueles Gu imortais que tinham baixo alcance do caminho de formação, mas sabiam quando recuar, teriam uma chance de obter a verdadeira herança por causa de sua escolha sábia. An Li finalmente entendeu, e isso significa que eu sou o segundo tipo. E você não é a vontade do Senhor Zhen Yuanzi? Claro que não, eu sou o espírito de formação imortal Gu. Fui criado pelo Senhor Zhen Yuanzi, ninguém sabia sobre mim. A voz continuou. An Li não entendeu, e espírito de formação? Você não entendeu. Terras abençoadas têm espíritos terrestres, grutas céus têm espíritos celestiais, formações Gu naturalmente podem ter espíritos de formação. Por que você é um mestre Gu? Você não é um imortal Gu. De repente, o espírito de formação gritou. Sinto muito, estou aqui por acaso. Se não estou qualificado para receber a verdadeira herança, posso ir embora? An Li sorriu sem jeito. O espírito da formação estava confuso e inacreditável. Você não é um Gu imortal, como você passou pelos degraus do meio? Com apenas sorte, quão sortudo você deve ser, não. Ah, não. An Li pensou que o espírito da formação iria elogiar sua sorte. O espírito da formação disse alto, e isso é realmente ruim. Zhen Yuanzi planejou escolher um herdeiro Gu imortal. Você não tem essência imortal, você não pode suprimir a imemorial besta desolada garra verde fantasma leão alado sob a formação. Você obteve a verdadeira herança, esta formação Gu vai se despedaçar, mas você não pode subjugar este garra verde fantasma leão alado, você não vai correr? Não, você não pode fugir, certo? Estamos acabados, você está acabado, pensar que meu novo mestre que acabou de obter a verdadeira herança vai morrer assim. Não, deve haver um jeito. An Li não queria desistir assim. Não há esperança, a diferença de força é muito grande. Suspiro, o espírito de formação que se manifestou do espírito de formação Gu estava muito pessimista sobre isso. Como ele disse, a formação Gu começou a se desfazer e todo o salão de bronze começou a ficar oco. A lâmpada flutuou e pousou no ombro de An Li. O verdadeiro ambiente se mostrou. Este era um enorme buraco sob o deserto. Grandes quantidades de areia começaram a cair e, sem o suporte da formação imortal Gu, esta caverna criada artificialmente começou a desmoronar. An Li não tinha para onde escapar. Diante dele estava um enorme leão fantasmagórico, com garras verdes e asas, do tamanho de uma colina, esparramado no chão. Ele estava dormindo agora. Se ele fosse um Gu imortal, ele seria capaz de subjugá-lo de acordo com os arranjos de Zhen Yuanzi, mesmo que não pudesse, ele poderia fazê-lo dormir e evitar que incomodasse o herdeiro. Na verdade, isso também fazia parte do teste de Zhen Yuanzi. O leão fantasma alado com garras verdes era uma besta desolada e memorial. Se o herdeiro fosse habilidoso o suficiente, ele seria capaz de controlar esse leão fantasma alado com garras verdes. Mas An Li não estava. Além disso, ele pode acabar sendo devorado por ela. A areia continuou a cair, pousando no leão fantasma de garras verdes e acordando. An Li atacou ferozmente, mas seu golpe mortal atingiu o leão fantasma de garras verdes como uma rajada de vento inofensiva. O leão fantasma com garras verdes saltou para frente e abriu a boca, devorando An Li por completo. Capítulo 1412 Dançarina Hong Yun. Uma linda nuvem vermelha voava no céu. O deserto fantasma verde está à frente. A dançarina Hong Yun deitou-se em sua nuvem vermelha enquanto fechava os olhos de forma relaxada. Ela tinha um corpo curvilíneo e usava um vestido de dança vermelho com fios amarelos, sua barriga estava exposta, assim como seus braços e pernas. Havia pulseiras de jade dourado em seus pulsos e tornozelos. Em seus dedos, havia muitos anéis de joias, azuis, verdes e vermelhas, realçando a beleza uns dos outros.
Seus olhos tinham um olhar profundo, suas sobrancelhas eram grossas e longas, havia uma tênue luz verde em seus olhos, mesmo estando semicerrados, ela ainda era muito atraente. Um véu vermelho translúcido cobria metade de seu rosto, seu nariz alto e lábios vermelhos estavam cobertos pelo véu, o que fazia com que as pessoas tivessem o desejo de explorar o que realmente havia por trás daquele véu. A dançarina Hong Yun era uma sedutora Gu imortal de 7º nível. Ela já foi uma demonia que vagava pelo deserto ocidental, mas infelizmente ela brincou com um grande especialista de nível 8 no caminho da retidão. Durante um momento crítico, o ancestral das 1000 transformações a salvou. Aproveitando essa oportunidade, a dançarina Hong Yun se tornou uma das concubinas do ancestral das 1000 transformações. Mas infelizmente, ela não era o tipo dele. Embora fosse muito bonita e sexy, seu status era inferior ao da fada Kuibo no coração do ancestral das 1000 transformações. Ventos fortes sopravam em seus ouvidos, a nuvem vermelha era macia como algodão, mas também muito elástica, era muito confortável para a dançarina Hong Yun deitar-se nela. Esse era o método característico do dançarino Hong Yun, um movimento mortal e mortal em Dancing Red Cloud. Embora ela normalmente não tivesse um bom relacionamento com a fada Kuibo, elas até competiam ferozmente em segredo. A fada Kuibo estava em apuros agora, a dançarina Hong Yun teve que resgatá-la usando seu método mais rápido. Ela não estava disposta, é claro, mas agora, havia vontade do ancestral das 1000 transformações com ela. Este testamento não estava aqui apenas para ajudar a dançarina Hong Yun, mas também para supervisioná-la. Enquanto essa vontade existisse, a dançarina Hong Yun precisaria fazer de tudo para salvar a fada Kuibo. A nuvem vermelha viajou pelo caminho, chegando ao céu acima do deserto fantasma verde, logo o tempo mudou. Nuvens escuras começaram a aparecer. Assim que ela entrou no deserto fantasma verde, nuvens escuras se juntaram e ficaram ainda mais espessas, cobrindo o céu completamente. Desertos comuns eram quentes e abertos. Mas no deserto fantasma verde, quase não havia luz do sol, era escuro e sombrio. Havia muitas árvores neste deserto. As árvores que choram fantasmas foram um dos tipos que apresentaram os maiores números. Esta árvore fantasma chorona tinha um formato muito retorcido e estava cheia de buracos naturais em seu interior. Tinha marcas profundas de casca de árvore, lembrando rostos de humanos chorando. Toda vez que o vento soprava na árvore fantasmagórica, ela tremia levemente e emitia um grito estridente, ou um grito aterrorizante. Mesmo durante o dia, este lugar era frio e escuro, bestas de alma vagavam livremente. Quando era noite, ventos frios de gelar os ossos sopravam enquanto inúmeros fantasmas vagavam. A dançarina Hong Yun cavalgou em sua nuvem vermelha dançante enquanto passava pelas nuvens escuras com um sentimento reprimido. Ela não estava mais tão relaxada como antes, sentou-se de pernas cruzadas e abriu os olhos, permanecendo vigilante o tempo todo. O deserto fantasma verde era um famoso local de perigo no deserto ocidental. Estava relacionado a um demônio venerável na história. Esse era o famoso venerável demônio da alma espectral. Antes de Sectral Soul Demon Venerável se tornar um venerável, ele lutou com um super clã aqui, ele assassinou todos os Gu imortais neste clã soberano do caminho de madeira do deserto ocidental que estavam aqui. As consequências da batalha transformaram a área em um deserto fantasma verde. Este lugar parecia estar cheio de ódio e raiva dos perdedores, eles estavam cheios de infelicidade e tristeza em relação ao seu terrível destino. Esta era uma terra ameaçadora. Havia um vasto número de bestas de alma vivendo aqui. Mesmo bestas de alma memoriais não eram raras. Depois de 100.000 anos, muitos imortais Gu do deserto ocidental morreram aqui. A dançarina Hong Yun teve coragem de viajar até aqui, não foi por causa de seu nível de cultivo de 7º nível ou força de batalha, foi porque ela tinha a vontade do ancestral das 1000 transformações e Gu imortal de 8º nível. E sua rota de viagem era apenas um canto do deserto fantasma verde, ela não entrou nele profundamente. Assim, ela escolheu avançar assim. A nuvem continuou voando à frente, cruzando o céu escuro, era muito chamativa. Uivo! Ouviu-se um longo uivo que lembrava o grito de um lobo, e uma enorme besta espiritual parecida com uma colina apareceu acima do dançarino Hong Yun, emergindo das nuvens escuras e profundas. Era uma antiga fera espiritual que pensava na dançarina Hong Yun como uma presa, abrindo a boca e atacando-a. As pupilas da dançarina Hong Yun encolheram, ela cerrou os dentes e estava prestes a atacar. Neste momento, a vontade de 1000 transformações falou: deixe-me cuidar disso, Hong Yun, apenas avance. A dançarina Hong Yun ouviu isso e ficou muito feliz, ela o escutou. A nuvem vermelha dançante não parou, ela continuou em frente sem mudar de direção. O Gu imortal de 8º nível foi ativado, enquanto uma estranha ressonância tinha como alvo a antiga besta da alma. A antiga besta espiritual abriu a boca, seu enorme corpo cobriu o dançarino Hong Yun sob sua sombra, mas no momento crucial, seu ataque parou assustadoramente. Em seguida, sua cabeça explodiu quando um macaco saltou para fora, suas garras se transformaram em trepadeiras, seu pelo se transformou em grama e, de sua carne, incontáveis crocodilos saltaram.
Imediatamente, a antiga besta espiritual se desfez e se transformou em inúmeras coisas aleatórias. Depois, eles caíram do céu, era como uma garoa. Então, tão impressionante, esse é o poder da mutação de nível 8 imortal Gu? Olhando para trás, o dançarino Hong Yun ficou chocado. Matar uma fera antiga e desolada é como matar uma galinha. Era muito simples. A dançarina Hong Yun sabia que se tivesse que agir pessoalmente, ela precisaria lutar por 100 rodadas para forçar essa antiga besta espiritual a recuar. Se tivesse sorte, ela poderia matá-la. Depois que a antiga besta espiritual morreu, as antigas bestas espirituais próximas ao seu território ficaram agitadas e emergiram das nuvens escuras. A vontade de 1000 transformações bufou friamente, ele parou de escondê-la quando a aura Gu imortal de 8º nível vazou. Sentindo essa aura, muitas bestas espirituais antigas retornaram aos seus esconderijos nas nuvens escuras, pois não queriam mexer com esse inimigo problemático. Claro, uma parte das antigas bestas espirituais ainda queria atacar o dançarino Hong Yun, mas elas não foram dissuadidas. Afinal, essa não era a aura de um Gu imortal de 8º nível, era apenas a de um Gu imortal de 8º nível. As bestas espirituais não tinham muita inteligência, mas depois de matar todas as bestas espirituais ancestrais que atacaram, o dançarino Hong Yun se sentiu aliviado e cada vez mais relaxado. Depois de experimentar seu poder, as antigas bestas espirituais restantes a deixaram em paz. Essas feras selvagens tinham instintos de sobrevivência e, depois de sentirem um perigo mortal, escolhiam recuar. Rugido! Assim que a dançarina Hong Yun relaxou um pouco sua mente, um alto rugido de fera ressoou em seus ouvidos como um trovão. Um enorme leão com asas fantasmagóricas branco-acinzentadas nas costas atacou-a ferozmente. Ao ver isso, o coração da dançarina Hong Yun estremeceu enquanto ela gritava, "Oh não, este é um leão alado fantasma de garra verde, uma besta desolada e memorial." Capítulo 1413, Rank 8 Mutação Gu Imortal. Leão fantasma com asas e garras verdes. Este leão era enorme e comia almas como alimento. Atualmente, esse tipo de besta desolada e memorial era muito raro. Durante a era do Sectral Soul Demon Venerable, era muito comum. Na verdade, naquela época, leões alados com garras verdes eram um grande obstáculo para Sectral Soul em sua juventude. Afinal, essa besta desolada e memorial se opôs ao caminho da alma. E mesmo antes de Sectral Soul se tornar um Demon Venerable, ele usou o caminho da alma como seu método principal. No entanto, no final, Sectral Soul foi superior, ele não apenas matou leões alados com garras verdes, como também escavou e obteve seu talento inato. Depois disso, quando Sectral Soul atingiu o 8º nível de cultivo, ele frequentemente capturava leões alados com garras verdes e finalmente conseguiu criar o método sem precedentes de devorar almas. O leão fantasma alado com garras verdes era muito famoso. Quando apareceu na frente do dançarino Hong Yun, este não conseguiu evitar ficar chocado. Mas no momento crucial, a vontade de Thousand Transformations lhe disse, "Não se preocupe, as asas fantasmas deste leão não são excepcionais, ele ainda está muito fraco. Isso mostra que ele não está em boas condições, podemos lutar contra ele." O dançarino Hong Yun ouviu isso e se acalmou instantaneamente. Ela deu uma olhada, de fato, as asas fantasmagóricas do leão fantasma de garras verdes eram muito finas, elas eram bastante inadequadas com o enorme corpo do leão fantasma de garras verdes. O dançarino Hong Yun sentiu-se um pouco envergonhado, pensando, e a vontade do marido tem apenas um Gu imortal de nível 8 e uma grande quantidade de ciência imortal, ele não tem métodos imortais investigativos, mas ele poderia expor a fraqueza do leão alado fantasma de garra verde imediatamente. Em contraste, eu tinha os métodos, mas fiquei atordoada e petrificada, isso não deveria ter acontecido. Enquanto se acalmava, ela cavalgou na nuvem vermelha dançante e voou em um arco para evitar o leão fantasma alado com garras verdes. Logo ela se afastou um pouco. Esse leão fantasma alado com garras verdes realmente não está em boas condições, se estivesse em 30% de sua melhor forma, você não conseguiria escapar. A vontade de Thousand Transformations riu, flutuando e aparecendo ao lado do dançarino Hong Yun. A vontade de 1000 transformações direcionou sua essência imortal para o Gu imortal de nível 8. A aura Gu imortal de repente se tornou extremamente densa. Uma onda mística disparou de repente, pousando no leão fantasmagórico com garras verdes. No momento seguinte, o leão fantasma com garras verdes gritou de dor enquanto sua cauda se transformava em uma piton venenosa. A piton tinha um corpo longo, enrolava-se em volta do corpo do leão fantasma com garras verdes e mordia seu rosto com seus dentes venenosos. O leão fantasma com garras verdes rapidamente acenou suas garras pretas em direção ao corpo e à cabeça da piton. Mas a piton era muito forte, e chegou a entrar em um impasse com o leão fantasma de garra verde. Imediatamente, o leão fantasmagórico com garras verdes bateu suas asas enquanto se movia no céu, lutando com a piton. A dançarina Hong Yun sentou-se em sua nuvem vermelha enquanto subia para o céu, observando a batalha atentamente.
A vontade de 1000 transformações estava ao seu lado, usando aquele misterioso Gu imortal de nível 8 no leão fantasma alado de garra verde continuamente. Com o aceno místico, logo, brotos de árvores começaram a crescer no pelo do leão fantasma de garras verdes. Esses eram os brotos da árvore fantasma chorona. As raízes das árvores fantasmagóricas começaram a crescer na carne do leão fantasmagórico com garras verdes, absorvendo nutrientes. O leão fantasma com garras verdes gritou de dor, ficou furioso enquanto esmagava os brotos que cresciam em seu rosto e também destruía a cabeça da Piton. Embora o corpo da Piton ainda estivesse enrolado em volta do leão fantasma com garras verdes, ela havia morrido completamente, sem forças restantes. O leão fantasma alado com garras verdes estava em um estado terrível, seus ferimentos eram graves agora. Esta é a assinatura Gu imortal da Thousand Transformations, mutação. Ela pode mutar tudo, o pelo e a cauda do leão fantasma com garra verde se tornaram árvores e Piton, respectivamente. O leão fantasma alado com garra verde os destruiu, mas na verdade estava se prejudicando, já que eles tinham a mesma origem. A dançarina Hong Yun assistiu à batalha com o coração tremendo, embora ela tivesse alguma compreensão sobre a mutação imortal Gu, depois de ver essa batalha pessoalmente, ela ainda ficou profundamente impactada. A vontade de Thousand Transformations disse solenemente, como esperado, esse leão fantasma alado de garra verde não é normal, ele tem ferimentos profundos em seu corpo, ele só tem força de batalha de nível desolado antigo, e suas asas fantasmas são inúteis. Estranho, e não deveria faltar comida dentro do deserto fantasma verde. Mesmo desconfiado, a vontade de 1000 transformações não parava de atacar. A mutação Gu imortal de nível 8 foi ativada novamente. Desta vez, o olho direito do leão fantasma com garras verdes sofreu uma mutação e se transformou em uma abelha venenosa. A abelha não voou para longe, ela levantou seu ferrão venenoso e cravou a garra verde na órbita ocular do leão fantasma alado, antes de perfurar seu cérebro. Uivo! O leão fantasmagórico com garras verdes gritou desesperadamente, fazendo com que enormes ondas sonoras afastassem as nuvens escuras acima dele. Mas sua tortura não havia terminado. Logo, sob o poder da mutação Gu imortal de nível 8, suas garras e dentes cresceram rapidamente, transformando-se em antigas plantas desoladas. O leão fantasmagórico com garras verdes moveu suas asas rapidamente e correu para baixo, tentando escapar. Mas a dançarina Hong Yun não desistiu, ela trouxe a vontade de Thousand Transformations junto com ela. Por fim, o leão fantasma com garras verdes caiu no deserto, criando uma enorme nuvem de poeira com várias dezenas de metros de altura. Quando a poeira baixou, o leão fantasma alado, com garras verdes e mutiladas, estava imóvel no deserto, ele estava morto. Vá limpar o campo de batalha. A vontade da Thousand Transformations informou enquanto voltava para o corpo do dançarino Hong Yun junto com o Gu imortal. Os olhos da dançarina Hong Yun brilharam, ela quase atacou o cadáver do leão fantasma com garras verdes. Eu sou rico. Este é o cadáver de uma besta desolada e memorial, materiais imortais de 8ª categoria são raros até mesmo no céu amarelo do tesouro, ele pode refinar Gu imortal de 8ª categoria. A dançarina Hong Yun começou a processar o cadáver com dificuldade. Embora ela fosse uma especialista de 7º nível, diante do cadáver de uma besta desolada e imemorial, ela não conseguia dissecá-lo facilmente. Depois de muito esforço, o dançarino Hong Yun conseguiu dissecar metade dele. É uma pena que as porções mutantes do leão fantasma alado com garra verde não possam ser usadas, elas não têm valor. 1. Quando ela abriu o estômago do leão fantasma com garras verdes, a dançarina Hong Yun inesperadamente encontrou An Li. An Li já havia desmaiado, ele estava quase morto. Por que há um mestre Gu mortal aqui? A dançarina Hong Yun achou estranho, ela riu, devo chamá-lo de sortudo ou azarado? Você conheceu uma besta desolada e memorial, mas era o leão alado fantasma de garra verde que devorava almas, porque você tem um corpo físico, você sobreviveu até agora dentro do estômago dele. Se esta fosse uma besta desolada e memorial normal, você já teria se transformado em pasta de carne. A dançarina Hong Yun esticou o braço e buscou a alma de An Li. Era estranho que um mestre Gu mortal aparecesse aqui do nada. O dançarino Hong Yun estava curioso e queria saber informações sobre An Li. 1. Esse sujeito se chama An Li? Mesmo que ele não tenha antecedentes, a sorte dele é muito boa. Isto é a verdadeira herança do caminho de formação de Zhen Yuanzi? De repente, as pupilas da dançarina Hong Yun se dilataram, seus olhos brilharam intensamente e sua respiração ficou difícil. Capítulo 1414 E a verdadeira herança muda os proprietários. O dançarino Hong Yun cultivava principalmente o caminho das nuvens, mas por causa do venerável demônio da alma espectral, os métodos de busca da alma se tornaram fáceis de aprender, quase todos os Gu imortal os conheciam. Agora, enquanto ela buscava a alma de An Li, ela aprendeu sobre suas experiências e também sobre seu tempo dentro da formação Gu. Interessante! O dançarino Hong Yun agarrou An Li e foi para o deserto, chegando rapidamente à caverna subterrânea.
A caverna estava quase desabando, mas o dançarino Hong Yun descobriu que uma pequena formação Gu estava em um canto da caverna. Ela chegou na frente dele, um caminho se abriu para a formação Gu, o espírito da formação estava lá dentro, dizendo, e mestre. O espírito de formação chamava por ali, é claro. Que formidável espírito de formação! A formação Gu tinha se desfeito antes, mas conseguiu se reunir novamente, isso deve ser obra do espírito de formação. O dançarino Hong Yun ficou comovido. Dessa forma, a verdadeira herança de Zhen Yuanzi também está intacta. Haha, essa oportunidade mortal é minha. A dançarina Hong Yun estava extremamente feliz enquanto ria. Uma luz brilhante brilhou em seus olhos, carregando Ali, ela disse, pequeno companheiro, eu salvei sua vida, em troca, você entregará esta verdadeira herança para mim completamente. Ali abriu os olhos, tudo bem. Você ouviu, espírito de formação, seu mestre me deu tudo. O dançarino Hong Yun se virou e disse ao espírito de formação. Isto, o espírito da formação estava hesitante. O quê? Você quer desafiar as ordens do seu mestre? O dançarino Hong Yun franziu a testa ligeiramente. O espírito da formação ficou em silêncio. O dançarino Hong Yun zombou, espírito de formação, seu dono original era Zhen Yuanzi, ele criou a verdadeira herança para passá-la para indivíduos futuros, agora que An Li atendeu aos requisitos para se tornar seu novo mestre, você vai contra isso? Claro que não. O espírito da formação disse sem hesitação. Então você ouvirá as palavras do seu novo mestre An Li? Perguntou o dançarino Hong Yun. Eu irei. O espírito da formação disse sem hesitar novamente. Nesse caso, An Li está me dando você para retribuir meu ato de gratidão, você vai resistir? A dançarina Hong Yun pressionou. O espírito da formação ficou em silêncio por um tempo, sentiu que algo estava errado, mas não sabia o que. No final, ele suspirou e disse, não há como negar, você é meu novo mestre. Ha, é isso, submeta-se a mim sem nenhuma resistência. Dizendo isso, a dançarina Hong Yun injetou sua essência imortal. O espírito de formação não resistiu, foi facilmente refinado pela essência imortal. Era o núcleo desta formação Gu, ele podia manipular a formação no lugar do Gu imortal, contanto que houvesse armazenamento suficiente de essência imortal. O espírito da formação se submeteu ao dançarino Hong Yun, os outros vermes Gu também o seguiram, a formação Gu imortal rapidamente mudou de dono. O dançarino Hong Yun recebeu vários Gu imortais, um grande número de Gu mortais, bem como o caminho de formação completo de Zhen Yuanzi, a verdadeira herança do espírito de formação. A formação imortal estava completamente aberta ao dançarino Hong Yun sem qualquer ocultação agora. A dançarina Hong Yun riu alto, mas não entrou imediatamente, em vez disso, acenou para An Li. Nossa! Com um som suave, An Li se transformou em uma pilha de carne, ele estava completamente morto, até mesmo sua alma foi dizimada. Acontece que An Li não acordou de fato. A dançarina Hong Yun usou seus métodos de nível imortal para impor sua vontade e manipular An Li, fazendo-o concordar em entregar a verdadeira herança a ela. Foi muito difícil capturar o Gu imortal. Mas An Li era um mortal, enquanto o dançarino Hong Yun era um Gu imortal. A diferença entre mortal e mortal era muito grande, a dançarina Hong Yun suprimiu completamente com sua força, ele não conseguiu resistir. Claro, se um mortal realmente possuísse um Gu imortal, não seria fácil para o Gu imortal tomar seu Gu imortal. Se eles não tomassem cuidado, o mortal destruiria o Gu imortal com eles, não haveria nada a ganhar. A situação da dançarina Hong Yun era muito especial. Embora An Li tenha passado no teste e se tornado o verdadeiro herdeiro da herança, por causa do leão alado fantasma de garra verde, ele não refinou o espírito de formação ou qualquer um dos outros vermes Gu. Assim, os vermes Gu deixados por Zhen Yuanzi ainda estavam cheios da vontade de Zhen Yuanzi. Essa foi uma brecha que o dançarino Hong Yun aproveitou. Houve outra razão especial, o espírito de formação. O espírito de formação imortal Gu foi uma criação única de Zhen Yuanzi, ele replicou espíritos da terra e espíritos celestiais para criar um espírito de formação para o Gu imortal, para ajudar na manipulação dele. O espírito de formação imortal Gu era um verme Gu consumível apenas uma vez, o imortal Gu desaparecia após ser usado uma vez, em vez disso, um espírito de formação nascia. No futuro, se um Gu imortal quisesse usar o espírito de formação imortal Gu novamente, ele precisaria refinar um novo. O espírito da formação tinha um certo nível de inteligência, era semelhante aos espíritos da terra e aos espíritos celestiais, não conseguia mentir e era bastante ingênuo. Isso deu à dançarina Hong Yun a chance de mentir e enganá-lo, tentando convencê-lo. Se não houvesse espírito de formação e apenas um bando de vermes Gu, eles não poderiam falar com a dançarina Hong Yun, ela não poderia convencê-los. Mas, no geral, o dançarino Hong Yun herdou a verdadeira herança do caminho de formação de Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi era um Gu imortal do clã Super Força Ti,
pensar que como membro do caminho justo, ele realmente deixou sua verdadeira herança aqui em vez de dá-la ao seu clã. A vontade de Thousand Transformations suspirou, parece que os rumores eram verdadeiros, Lin Yuanzi não estava em bons termos com o clã, ele foi afastado por seus Gu imortais. Foi tudo graças a você, marido, que pudemos obter esse encontro fortuito. O dançarino Hong Yun sorriu. Milímetro, depois que salvarmos Kuibo, e retornarmos ao deserto de miríades de estátuas, você entregará a verdadeira herança ao meu corpo principal. Não se preocupe, você receberá seus benefícios. A vontade de Thousand Transformations disse claramente. A dançarina Hong Yun sentiu alguma perda, ela sabia que se a verdadeira herança fosse entregue, a essência dela seria levada pelo ancestral das 1000 transformações, era incerto quanto sobraria para ela. Mas ela teve que dar isso a ele. Durante todo o processo, a vontade da Thousand Transformations estava com ela, observando tudo. A dançarina Hong Yun tinha boa força, mas contra uma existência de nível 8, ela não tinha força para resistir. Mas em primeiro lugar, se eu estivesse sozinha, não teria corrido esse risco. Poderíamos encontrar a verdadeira herança de Zhen Yuanzi por causa do testamento do marido. Pensando nisso, a mente do dançarino Hong Yun ficou mais pacífica. Ela inspecionou seus ganhos, havia 3 Gu imortais, 2 eram Gu imortais do caminho de formação. Mesmo que fossem apenas alguns, todos eram rank 7. E o espírito da formação era considerado meio Gu imortal. Se não fosse pelo fato de que essa formação Gu se desfez uma vez, o dançarino Hong Yun teria ganhos ainda maiores. Depois de mudar de localização, a dançarina Hong Yun amaldiçoou internamente Ali por ser lixo, um mero mortal que ousou tentar obter uma verdadeira herança Gu imortal, ele realmente merecia a morte. Capítulo 1415 E sorte fixa. Mestre, você não pode desmantelar a formação Gu. Uma vez que essa formação Gu for destruída, eu também serei destruído. Neste momento, o espírito da formação disse ao dançarino Hong Yun. O dançarino Hong Yun assentiu. Esse espírito de formação foi realmente útil. Quando a formação Gu entrou em colapso antes, sem ninguém controlando-a, ela deveria ter se quebrado completamente. Mas por causa do espírito da formação, uma parte da formação Gu foi recuperada e transformada em uma formação menor incompleta, que conseguiu durar até agora. Assim como os espíritos da terra podiam consertar suas terras abençoadas quando elas tinham buracos, os espíritos da formação podiam fazer o mesmo. O dançarino Hong Yun não iria desistir de um espírito de formação tão útil. O espírito da formação disse novamente, felizmente, há uma bandeira de formação Gu na formação Gu. O mestre deve primeiro usar a bandeira de formação Gu, manter esta formação Gu na bandeira de formação Gu, antes de colocá-la em sua abertura imortal. Naquela época, desde que Zhen Yuanzi criou o espírito de formação imortal Gu, ele naturalmente entendeu suas limitações, então, ele criou a bandeira de formação Gu para complementá-la. Anteriormente, quando a formação Gu entrou em colapso, o espírito da formação primeiro resgatou a bandeira da formação imortal Gu, então, o dançarino Hong Yun só precisava aprender a controlá-la agora. Alguns dias depois, o céu noturno estava cheio de estrelas brilhantes. O ar estava frio e havia neblina. No deserto ocidental, em uma duna de areia muito comum, a luz de Fang Yuan desapareceu lentamente. Por fim, toda a sua aura foi ocultada enquanto a luz se transformava em pequenos pontos que se afogavam na escuridão da noite. Fang Yuan soltou um suspiro e de repente abriu os olhos. Eu me pergunto qual é o efeito final desse movimento assassino imortal, sorte fixa, nestes últimos dias, enquanto Fang Yuan estava escapando, ele vinha usando esse movimento assassino imortal de vez em quando. Ele obteve sorte fixa de Ma Hong-yun. Fang Yuan encontrou sorte fixa na alma de Ma Hong-yun, é claro, isso significava que o movimento assassino, sorte fixa, era parte da sorte de todos os seres vivos da verdadeira herança do gigante Sol imortal venerável. A sorte fixa era muito adequada para Fang Yuan. Seu efeito era tornar a sorte inabalável e difícil de ser influenciada. O tempo todo, Fang Yuan teve medo da fraqueza do Connect Lock. Afinal, naquela época, quando ele usou o Connect Lock em An Li, Hong Yi e Fan, foi porque eles tinham muita sorte. Mas as coisas mudaram. Depois de obter Dog Shidlak, a sorte de Fang Yuan foi superior à deles. Isso significava que Fang Yuan tinha que dividir sua boa sorte com An Li e os outros. Isso foi prejudicial para ele. Especialmente ao usar a sorte que explode a alma, a sorte que ele ganha não o beneficiaria totalmente, uma parte seria dividida entre o resto deles. No passado, Fang Yuan não tinha escolha, mas depois de matar Ma Hong-yun, ele agora tinha um método. A solução foi a sorte fixa. O núcleo desse movimento assassino era o Gu imortal teimoso e o Gu imortal do caminho de governo Omen. Mas depois da modificação de Fang Yuan, esse movimento assassino usou o Gu imortal de precaução e o Gu imortal do caminho de governo Big em vez disso.
Fang Yuan tomou a precaução do Gu Imortal há muito tempo, enquanto o grande Gu Imortal foi obtido do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura. Purple Mountain True Monarch era um Miniman Gu Imortal. Após usar o grande Imortal Gu, seu corpo se expandia e ele se tornava um humano Gu Imortal. Entretanto, a obtenção do caminho da sorte de Fang Yuan não foi no nível de grande mestre, e a modificação do movimento teve sucesso apenas parcial. Esse movimento mortal ainda tinha algumas falhas. Ao ativá-lo, mesmo que Fang Yuan não cometesse erros, ainda havia uma chance de falha. Era o que se dizia, esse movimento matador, sorte fixa, não era confiável quando ativado. Fang Yuan conhecia a fraqueza, mas devido ao seu baixo nível de realização, ele não conseguia consertá-la ou modificá-la adequadamente. No passado, Fang Yuan desejava quebrar a sorte do Imortal Gu, mas agora, mesmo que ele não tivesse quebrado a sorte do Imortal Gu, ele tinha consertado a sorte, ele poderia defender seus próprios interesses. O efeito da sorte fixa não podia ser visto fisicamente, ele não tinha certeza do efeito. Mas de acordo com o conteúdo da sorte de todos os seres vivos, Fang Yuan sabia, quando duas pessoas tinham um relacionamento próximo, sua sorte se uniria. Se duas pessoas estivessem do mesmo lado, sua sorte significaria, elas subiriam juntas ou cairiam juntas. Era isso que significava aproveitar a fortuna e suportar o infortúnio juntos. Entretanto, por meio da pesquisa do venerável gigante Sol Imortal, ele descobriu que, mesmo que a sorte fosse unificada, havia diferenças sutis e profundas. Mesmo que a fortuna pudesse ser compartilhada e o infortúnio pudesse ser suportado juntos. Algumas pessoas teriam mais fortuna e sofreriam menos infortúnios. Por quê? O gigante Sol Imortal Venerável percebeu que a pessoa com maior sorte entre os dois ganharia mais benefícios, a que tivesse menos sorte sofreria mais dificuldades e até mesmo traria grandes benefícios para outra pessoa quando ela mesma ganhasse benefícios. O gigante Sol Imortal Venerável nomeou essa relação como a sorte principal e a subsorte, criando seus respectivos caminhos de sorte Imortal Gu. No entanto, Fang Yuan não tinha a sorte principal Imortal Gu e a subsorte Imortal Gu agora. Mesmo sem eles, Fang Yuan conseguia consertar sua própria sorte e criar diferenças entre sua própria sorte e a dos outros, tornando-se a sorte principal. Depois de descansar por um tempo, Fang Yuan deixou a sorte fixa para trás e voltou a modificar o movimento mortal, a autolimpeza. Em termos de caminho de formação, Fang Yuan estava muito mais confiante, afinal, ele era um grande mestre do caminho de formação. Com sua vantagem, seu progresso nesse aspecto foi rápido. Portanto, transformar todo o movimento assassino autolimpante em uma formação Gu estava a apenas alguns passos de ser concluído. O sucesso estava próximo, mas a preocupação de Fang Yuan era que ele não tinha o caminho de formação crucial, o Gu Imortal. A placa de formação imortal Gu da seita Langya poderia ser emprestada, mas era apenas de nível 6. Enquanto isso, a formação imortal autolimpante estava em nível 7. Usando a placa de formação Gu de nível 6 para uma formação imortal de nível 7, as chances de falha eram altas. Havia outro ponto, a placa de formação Gu registrou a formação Gu de teletransporte subprincipal da seita Langya. Se Fang Yuan quisesse usá-la para fazer a formação de autolimpeza, ele precisaria apagar o conteúdo da formação Gu de teletransporte subprincipal. Em seguida, ele precisaria preparar a formação usando a placa de formação Gu. Após um sucesso, a placa de formação Gu teria a capacidade de preparar a formação de autolimpeza. Isso era um problema. Fang Yuan já havia negociado com o espírito da terra de Langya antes. A formação de teletransporte secundária era muito importante para o espírito da terra Langya e para a seita Langya, afetando seu desenvolvimento. A seita Langya não tinha um caminho de formação Gu imortais, as formações de teletransporte foram criadas com base nesta placa de formação imortal Gu. Se Fang Yuan quisesse apagar as informações da placa de formação imortal Gu e inserir novos detalhes, isso significaria que a seita Langya perderia a capacidade de configurar a formação Gu de teletransporte secundária principal. Isso era inaceitável para o espírito da terra de Langya. Eles não tinham métodos de caminho de informação para extrair as informações registradas na placa de formação Gu. Simplesmente olhar para o processo de formação da placa Gu configurando a formação Gu imortal não poderia explicar todas as suas profundezas, havia muitos detalhes ocultos, como estilar essência imortal ou a cooperação dos vermes Gu. Fang Yuan teve que tranquilizar o espírito da terra de Langya que, como um grande mestre do caminho de formação, ele poderia recriar a formação de teletransporte secundária. O espírito terrestre de Langya estava hesitante agora. Capítulo 1416 A perseguição de Hong Yun. Fang Yuan estava indefeso. Ele não conseguiu forçar o espírito da terra Langya a fazer nada. Agora, ele estava preso ali, mesmo que quisesse continuar deduzindo a formação de autolimpeza, sem o crucial Gu imortal, não funcionaria. E o mais importante, preciso pegar emprestada a força da seita Langya para refinar Gu.
Fang Yuan obteve a herança do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, mas não tinha muitos Gu imortais e tinha vários planos para refinar os próximos Gu imortais. Se o espírito da terra de Langya pensasse nisso por muito tempo e ainda assim o rejeitasse, o que ele faria? Fang Yuan havia considerado esse problema. Ele sempre fazia as coisas considerando primeiro o pior resultado possível. Se o espírito da terra de Langya se recusar a emprestar a placa de formação imortal Gu, precisarei usar as aberturas imortais de outras pessoas. Fang Yuan tinha muitas marcas do Dão, era difícil entrar nas aberturas imortais dos outros Gu imortais da Seita das Sombras. A menos que eles colocassem sua abertura imortal para formar uma terra abençoada com uma fundação profunda, então isso seria possível. Depois que Fang Yuan entrou em outra abertura imortal, ele pôde usar métodos do caminho do tempo para expandir o tributário do rio do tempo e aumentar a taxa de tempo lá dentro. Dessa forma, um dia no mundo exterior equivaleria a meio mês dentro da abertura imortal. Isso lhe permitiria obter uma quantidade enorme de tempo precioso para trabalhar. Em seguida, ele montaria a formação imortal Gu autolimpante na Terra Abençoada, e Fang Yuan entraria nela para limpar suas marcas prejudiciais do Dão. Esse era o plano que Fang Yuan usaria se não tivesse mais alternativas. Porque sua falha era igualmente grande. Depois de colocar a abertura imortal, a posição seria fixada, então, seria perigoso se Feng Jiujie os perseguisse. Feng Jiujie tinha algum método para invadir uma abertura imortal? Era possível. Mesmo que Feng Jiujie não o fizesse, ele era apoiado pela Spirit Affinity House e pela Yaveli Court, e eles não o deixariam ter essa limitação. Havia outro ponto importante: uma vez que o método do caminho do tempo fosse usado, o tributário do rio do tempo mudaria. E essa modificação não poderia ser ajustada por um período de tempo. Por exemplo, se Fang Yuan acelerasse o tempo na abertura imortal de Ilulan por alguns meses, ele não seria capaz de alterar o tamanho do tributário novamente. Dentro da verdadeira herança do caminho do tempo de Ifan, sejam os dias passando como anos ou os meses passando como anos, eles tiveram esse problema ao tentar modificar o tributário do rio do tempo para afetar a taxa do tempo. Porque esses movimentos assassinos eram movimentos de ativação única com efeitos duradouros. Se alguém tentasse influenciar o tributário do rio do tempo consecutivamente por um curto período, as marcas do caminho do tempo seriam interrompidas, o tributário estaria em tumulto desastroso. Fang Yuan já sabia a hora da chegada das calamidades e tribulações dos imortais Gu. Depois de calcular, ele percebeu que se usasse esse método, um deles precisaria passar pela tribulação de sua abertura imortal. E isso foi problemático. Durante todo esse tempo, a vontade do céu estava tentando encontrar maneiras de matar Fang Yuan. Mesmo que Fang Yuan pudesse escolher as aberturas imortais de outras pessoas, a vontade do céu podia ver tudo, e todos que estão ligados a Fang Yuan. Durante a tribulação, a vontade do céu definitivamente usaria todo o seu poder para matar o Gu imortal passando pela tribulação. Fang Yuan e os demais poderiam colaborar para lidar com as calamidades e tribulações. Mas a corte celestial tinha perseguidores. Olhando para o tempo e sua velocidade, colocar a abertura imortal não seria capaz de se livrar do movimento assassino investigativo de uma vez. Dessa forma, Fang Yuan precisaria suportar a tribulação de uma abertura imortal e enfrentar o ataque dos Gu imortais da Yaveli Court juntos. Era muito arriscado. Se Fang Yuan usasse sua abertura soberana e imortal para isso, seria ainda mais perigoso. Fang Yuan tinha outra preocupação, da última vez, apenas Feng Jiujie veio. Gostaria de saber quantos imortais Gu da Corte Celestial aparecerão na próxima vez. Assim, durante esse período, Fang Yuan estava se movimentando, não dando aos imortais Gu da Corte Celestial a chance de cercá-lo. O deserto ocidental era tão grande que, enquanto a Corte Celestial teve que entrar em outra região para lutar, com Fang Yuan e os outros usando viagem unidirecional, foi muito difícil encontrá-lo e matá-lo. Quando o tempo acabou, várias figuras voaram em sua direção no céu. Eles eram Bai Ningbing, Ei Lulan e os outros. Normalmente, quando Fang Yuan cultivava ou fazia deduções, eles se espalhavam e protegiam os arredores para ele. Fang Yuan, quando essa formação Gu imortal será concluída? Por quanto tempo devemos continuar correndo por aí? Nesse momento, Bai Ningbing voou para baixo, franzindo a testa enquanto perguntava impacientemente. Fang Yuan não precisou olhar ao redor, ele podia sentir que o resto dos imortais Gu estavam olhando para ele por causa das perguntas. Espere um pouco mais. Fang Yuan disse claramente. Bai Ningbing bufou friamente, sua expressão era de desgosto. Ela era a pessoa mais impaciente entre eles, esse tipo de estilo de vida não era emocionante, ela se sentia extremamente entediada. Você não é capaz de criar aquela formação Gu imortal? Monte outra e mate todos os perseguidores da Corte Celestial novamente. Bai Ningbing sugeriu. Fang Yuan balançou a cabeça. Você acha que a formação Gu imortal é fácil de montar? Precisamos de um tributário do Rio do Tempo.
A formação Gu imortal usada para prejudicar Feng Jiujie anteriormente veio da verdadeira herança de Eifan. Eifan criou esta formação para se defender contra feras de anos imemoriais. Como o uso do fluxo dos anos como água do Gu imortal atrairia bestas do ano imemoriais que entrariam na abertura imortal do Gu imortal através do tributário do Rio do Tempo, Eifan usou essa formação Gu imortal no tributário, de modo que quando uma besta do ano imemoriais entrasse e o Gu imortal não conseguisse lidar com ela, eles poderiam detonar a formação e destruir o tributário do Rio do Tempo, forçando aquela besta do ano imemoriais de volta para o rio. É claro que esse método era um trunfo que só poderia ser usado quando não houvesse outras opções. Com a destruição do tributário do Rio do Tempo, o tempo da abertura imortal congelaria, seria extremamente difícil atrair outro tributário, eles precisariam de um do mundo exterior. Tenho os mesmos sentimentos que você, não gosto de ser caçado. Mas eu prefiro acumular ódio em meu coração, do que esperar o momento certo para contra-atacar e dar um golpe fatal nessas pessoas. Não é isso que você quer, a emoção do futuro? HMPH, Bai Ningbing parou de falar. Tudo bem, vamos embora. Este lugar não é mais seguro. Fang Yuan tinha acabado de dizer isso quando as expressões de Bai Ningbing e dos outros mudaram. No céu, uma nuvem vermelha desceu, o dançarino Hong Yun estava nela. Seu rosto estava rosado e rosado, seu olhar estava em Fang Yuan e sua turma, que estavam perto da duna de areia. Concubina Cui, quem são essas pessoas? Por que você está com elas? Perguntou o dançarino Hong Yun em tom de repreensão. A concubina Cui era naturalmente a fada Cui Bo. Hong Yun. Ying Wuxie ficou surpreso, antes de mostrar uma expressão alegre apropriada, perguntando, por que você está aqui? A nuvem vermelha desceu lentamente, enquanto o dançarino Hong Yun observava este Cui Bo das fadas. Ying Wuxie estava atualmente usando o corpo da fada Cui Bo, que ele possuía com sua alma. Havia falhas naturais agora, afinal, sua alma não era completamente compatível com o corpo. Se fosse uma possessão comum do imortal Gu, a dançarina Hong Yun seria capaz de ver as falhas, mas era para Ying Wuxie que ela estava olhando. Quem foi Ying Wuxie? Ele era uma alma dividida do venerável demônio da alma espectral, sua base de alma era muitas vezes maior que a de Fang Yuan. Spectral Soul Demon Venerável foi o criador do caminho da alma, ele tinha inúmeras almas divididas com muitas identidades, elas espreitavam nas 5 regiões e criavam uma força, sem mostrar nenhuma falha. Ying Wuxie naturalmente tinha maneiras de esconder seu método de possessão. Como esperado, depois que a dançarina Hong Yun usou seus métodos investigativos, ela não encontrou nada de errado com o Feri Cui Bo. Sua expressão se tornou mais calorosa, você estava em grandes apuros, sua tábua de vida Gu e sua lanterna de alma Gu foram afetadas, então, eu vim para ajudar você. Mas parece que você está em boa forma, meu marido e eu estávamos preocupados à toa. Em seguida, o dançarino Hong Yun perguntou novamente, quem são eles? Eles parecem familiares. O olhar do dançarino Hong Yun se voltou para Fang Yuan. De repente, sua expressão mudou, ela ficou chocada, e Liu Guanyi? A dançarina Hong Yun foi apoiada pelo ancestral das 1000 transformações, sua inteligência era muito mais ampla do que os imortais Gu normais. Após a batalha do Rio do Fluxo Reverso, a aparência de Liu Guanyi era conhecida pelo mundo, com o passar do tempo, mais e mais imortais Gu sabiam sobre ele. E a aparência de Liu Guanyi era a aparência original de Fang Yuan em seu corpo soberano e imortal. Desta vez, o dançarino Hong Yun chegou muito abruptamente, Fang Yuan não conseguiu mudar sua aparência. Sou eu, como devo me dirigir a você? Depois de ser exposto, Fang Yuan perguntou fria e calmamente. A dançarina Hong Yun ainda não respondeu, ela primeiro montou na nuvem vermelha e recuou uma certa distância. Diante de Liu Guanyi, ela tinha uma expressão pesada, sentindo uma grande pressão em seu coração. Era alguém que podia lutar contra existências de nível 8. Há algum tempo, seu nome se tornou conhecido no mundo, ganhando o mesmo status do Feng Jiujie. Felizmente, tem o testamento do marido e seu Gu imortal de nível 8, caso contrário, e a dançarina Hong Yun sentiu-se aliviada enquanto seus olhos disparavam ao redor enquanto ela dizia, concubina Cui, apesar da preocupação do marido e minha, você se misturou com imortais Gu de outras regiões e pior, você nem nos enviou uma carta. A dançarina Hong Yun tinha seu próprio objetivo, ela estava dizendo isso para semear a discórdia entre o ancestral das 1000 transformações e a fada Cui Bo. O ancestral das 1000 transformações normalmente adorava a fada Cui Bo, a dançarina Hong Yun estava com muita inveja, ela não desistiria dessa chance de atacar a fada Cui Bo. Suas palavras foram dirigidas a Ying Wuxie, mas eram destinadas à vontade da Thousand Transformations. O olhar de Fang Yuan tornou-se solene, enquanto Bai Ningbing e Lu Lan se entreolharam sutilmente. As palavras da dançarina Hong Yun eram simplesmente desconsiderando Liu Guanyi. Ela tinha esse nível de confiança, ela definitivamente estava contando com mais do que apenas sua força de batalha. Fang Yuan, Bai Ningbing,
e Lula entenderam isso, mas Ying Wuxie, Fada Miao e Lady Coelho Branco não perceberam. Tudo bem, conte-nos seu encontro, concubina Cui, estou muito curioso. Neste momento, a vontade de 1000 transformações emergiu do corpo do dançarino Hong Yun. Realmente havia um trunfo, pensou Ying Wuxie. Este é o momento crucial, vamos ver como Ying Wuxie supera isso. Uma luz brilhante brilhou nos olhos de Fang Yuan. Bai Ningbing e os outros estavam um pouco preocupados. Ying Wuxie cresceu rapidamente, mas ele ainda era jovem, sua atuação era inferior à de Fang Yuan, seria muito difícil para a vontade de Thousand Transformations não sentir uma falha em sua atuação. Ele conseguiria fazer isso? Capítulo 1417, Cooperando com 1000 transformações. Foi basicamente isso que aconteceu, e enquanto um vento suave soprava pela duna de areia, a fada Kuibo explicou seu lado da história. Segundo ela estava tentando encontrar a herança da Western Desert Zombie Alliance, mas se encontrou com os Gu Imortais da Corte Celestial. Os Gu Imortais da Corte Celestial pareciam estar familiarizados com ela, sabendo que ela era a concubina do ancestral das 1000 transformações. Embora a Fairy Kuibo tenha usado seu nome como forma de dissuasão, a animosidade entre eles cresceu ainda mais. No processo de luta, a fada Kuibo foi atingida pelos movimentos assassinos dos Gu Imortais da Corte Celestial, e a maioria de seus vermes Gu foram destruídos. Felizmente, ela se encontrou com Liu Guanyi e os outros. Acontece que a Corte Celestial estava perseguindo Liu Guanyi. O inimigo de um inimigo é um amigo. Liu Guanyi salvou a fada Kuibo e lutou para escapar da perseguição da Corte Celestial. Mas porque eles foram atingidos pelo movimento assassino investigativo da Yaveli Corte, durante esse período, eles estavam escapando. Eles não podiam se separar, pois o inimigo simplesmente os atacaria separadamente. No geral, Ying Wuxie descreveu tudo com muitos detalhes, e algumas de suas palavras quase fizeram com que outros sentissem que vivenciaram pessoalmente a situação. A verdade é que, desde que Fang Yuan e os outros capturaram a fada Kuibo, eles haviam extraído a maior parte das informações sobre a ancestral das 1000 transformações de sua alma. Fang Yuan e os outros criaram muitos planos para lidar com todas as situações possíveis. A descrição de Ying Wuxie era uma mistura de verdades e mentiras. Fang Yuan e os outros passaram de inimigos a benfeitores, enquanto Feng Jiujie também apareceu. Sua descrição era muito realista e não continha muitas adulterações. A história era perfeita, porque Fang Yuan e os outros pensaram intensamente nela. O único problema era que a fada Kuibo havia perdido todo o seu Gu imortal e uma grande parte do seu Gu mortal em batalha. Isso foi muita coincidência. Mas não havia escolha. Se a vontade de 1000 transformações quisesse que Ying Wuxie mostrasse seu Gu imortal, isso seria um desastre. Afinal, os vermes Gu que a fada Kuibo tinha estavam cheios de sua vontade, Ying Wuxie não podia usá-los. A verdade é que, quando a fada Kuibo foi capturada por Bai Ningbing, ela já havia detonado todos os seus vermes Gu, não deixando recursos para o inimigo. Portanto, Fang Yuan e os outros tiveram que dizer isso para compensar a grande falha. A dançarina Hong Yun tinha uma expressão chocada no rosto. Ela olhou para a fada Kuibo, sem esperar que ela encontrasse um perigo tão incrível. E a verdade é que Bai Ningbing, Ei Lulan e os outros ficaram muito surpresos. Como a atuação de Ying Wuxie foi excelente, ele não mostrou falhas, foi natural e crível. Quando Ying Wuxie adquiriu tal habilidade, Ei Lulan ficou um pouco surpreso. Apenas Fang Yuan não ficou surpreso com a performance de Ying Wuxie. Porque ele já havia emprestado a atitude Gu para Ying Wuxie. Com este Gu imortal de 8º nível, a atuação de Ying Wuxie era naturalmente impecável. Especialmente quando ele estava enfrentando um Gu imortal de nível 7 e a vontade de um Gu imortal de nível 8. Se o ancestral das 1000 transformações estivesse aqui pessoalmente, poderia ser um problema, mas Ying Wuxie poderia lidar perfeitamente com esses dois agora. Sucesso! Seja a vontade do dançarino Hong Yun ou das 1000 transformações, eles não duvidaram das palavras de Ying Wuxie. Fang Yuan viu isso e disse, o senhor das 1000 transformações e a fada Hong Yun, os Gu imortais da corte celestial vieram atrás de nós, mas a fada Kuibo foi salva por nós, essa é a verdade, certo? Ele falou claramente, sem expressão, ele mostrou a arrogância de um especialista, mesmo contra uma existência de nível 8, ele não demonstrou medo. Fang Yuan não tinha a atitude de Gu, mas sua atuação era profunda e habilidosa, ele conseguia fazer isso facilmente. Ele foi a causa da morte da fada Kuibo, mas acabou agindo como seu benfeitor. Isso foi vergonhoso, mas Fang Yuan agiu como se fosse verdade. A vontade de 1000 transformações ficou em silêncio. Embora Fang Yuan tivesse nível de cultivo de 7º nível, a fama de Liu Guanyi permitiu que ele falasse em igualdade de condições com a vontade da 1000 transformações. Se o ancestral das 1000 transformações estivesse aqui pessoalmente, Fang Yuan talvez não tivesse tal status. Mas a vontade de 1000 transformações e o ancestral de 1000 transformações eram duas coisas diferentes.
Depois de pensar sobre isso, a vontade da Thousand Transformations quebrou o silêncio. Como você quer ser recompensado? Os lábios de Fang Yuan se curvaram e ele sorriu. Seu sorriso era brilhante como o sol, ele era realmente bonito, até a dançarina Hong Yun ficou atordoada ao olhar para ele. Não preciso de uma recompensa, mas tenho uma sugestão. Fang Yuan disse. O que é? A aliança. Fang Yuan disse. A aliança? A vontade de 1000 transformações ficou em silêncio novamente. Fang Yuan estou, ancestral das 1000 transformações, você obteve a verdadeira herança do venerável demônio selvagem imprudente, você é uma monstruosidade para a corte celestial. A atitude deles em relação a você é clara pelo ataque à fada Kuibo. Por causa do Reverse Flow River, fui perseguido pela Yavenli Corte até chegar aqui. Temos um inimigo em comum, que é a Yavenli Corte. Ajudar uns aos outros é ajudar a nós mesmos, não é verdade? Tenho um bom método de caminho do tempo em minha posse, posso diminuir a taxa de tempo na abertura imortal do Lorde 1000 Transformações, para atrasar suas tribulações. Além disso, eu tenho uma verdadeira herança do caminho da sorte. Ma Hongyu morreu em minhas mãos, eu tenho sua porção de sorte de todos os seres vivos. Esta é a verdadeira herança do venerável imortal do Sol Gigante. Marido? A dançarina Hong Yun ficou muito comovida com a língua afiada de Fang Yuan. Senhor marido, acho que podemos fazer uma aliança. Ying Wuxie disse, tentando convencer a vontade da Thousand Transformations também. Por fim, a vontade de 1000 transformações falou, mas foi isso que ele disse. Podemos ter uma aliança. Mas a nossa cooperação deve ser gradual. Liu Guanyi, você quer me usar para lidar com os imortais Gu da Corte Celestial, porque eu não saberia do seu plano. Podemos cooperar levemente primeiro, antes de aprofundarmos lentamente. Se nossa cooperação for bem, posso ir bloquear os Yavenli Corte Gu imortais para você. Se nossa cooperação for menos do que satisfatória, precisarei ver sua sinceridade antes de continuarmos trabalhando juntos. O ancestral das 1000 transformações era um Gu imortal de nível 8, ele não era fácil de enganar. Ele era um velho conspirador, não apenas expôs o plano de Fang Yuan, como também usou a pressão da Corte Celestial para forçar Fang Yuan a abrir mão de alguns benefícios. Sinceridade? Fang Yuan sorriu, sinceridade é uma via de mão dupla, nós salvamos a fada Kuibo, essa é a nossa maior sinceridade. Qual é a sua? Fang Yuan evitou o tópico da Corte Celestial e retaliou contra a vontade das 1000 transformações. A vontade de Thousand Transformations pensou por um momento, podemos cooperar primeiro, como fazer transações, o que você precisa, tentarei satisfazê-lo. Capítulo 1418 E a armadilha foi bem sucedida. Transações? Fang Yuan ergueu as sobrancelhas. Ele entendeu instantaneamente a intenção da vontade da Thousand Transformations. O ancestral das 1000 transformações obteve a verdadeira herança de Rekli Savage, depois de tantos anos de desenvolvimento, ele definitivamente tinha base para negociar com Fang Yuan, mesmo tendo sofrido grandes perdas em sua recente tribulação. Mas por causa da tribulação, o ancestral das 1000 transformações não queria lutar. Se ele concordasse em se aliar a Fang Yuan, ele precisaria enfrentar os Gu imortais da Corte Celestial. O ancestral das 1000 transformações não era estúpido, como ele poderia se tornar o escudo de Fang Yuan e dos outros agora? Mas a sugestão de Fang Yuan era extremamente tentadora. Sejam os métodos de desaceleração do tempo na verdadeira herança de Ifan, ou sua verdadeira herança do caminho da sorte, eles eram maneiras raras de aliviar seu problema de tribulações iminentes. O ancestral das 1000 transformações tinha acabado de sofrer uma perda terrível em sua tribulação, ele tinha uma enorme necessidade de tais métodos. Pensando nisso, a vontade da Thousand Transformations sentiu que trabalhar com Liu Guanyi era benéfico. Mas esse benefício se tornaria um grande problema no futuro quando Liu Guanyi enfrentasse a Corte Celestial, e o ancestral da Thousand Transformations não queria fazer parte desse problema. Ele estava gravemente ferido agora, se ele se envolvesse em uma luta feroz, ele exporia seu estado atualmente enfraquecido. Assim, o ancestral das 1000 transformações queria negociar com Fang Yuan, era outra forma de cooperação. Dessa forma, ele financiaria Fang Yuan e os outros, não apenas retribuiria o favor de salvar a fada Kuibo, como também melhoraria seu relacionamento com Fang Yuan. Houve benefícios claros nisso. Primeiro, sua concubina foi salva por ele, ele tinha que recompensá-lo por isso. Caso contrário, quem ajudaria a salvar os amigos ou a família do ancestral das 1000 transformações no futuro? Em segundo lugar, depois de melhorar seu relacionamento com Fang Yuan, no futuro, se ele precisar de ajuda, ele poderá usar esse incidente como uma desculpa. Os imortais Gu de 8º nível eram todos velhos conspiradores, mesmo que isso fosse apenas a vontade de 1000 transformações, ele tinha grande sabedoria e calculava seus próprios ganhos e perdas claramente. Fang Yuan ficou em silêncio por um tempo antes de concordar, ok, preciso do caminho de formação imortal Gu agora, você tem algum?
Na verdade, Fang Yuan tinha pouca esperança nisso. Mas o dançarino Hong Yun ficou atordoado. A vontade de Taosan Transformation sorriu, e isso é muita coincidência, eu não cultivo o caminho da formação, então não tinha nenhum. Mas no caminho para cá, obtivemos uma verdadeira herança Gu imortal, que foi deixada por um especialista no caminho da formação. Ó! Hong Yun, retire seus ganhos e deixe Liu Guanyi escolher. A vontade de Taosan Transformations foi informada. Ele estava claro sobre a verdadeira herança do caminho de formação de Zhen Yuanzi. O caminho de formação imortal Gu era inútil para o corpo principal, era perfeito para esse propósito. A dançarina Hong Yun não desafiaria a vontade da Taosan Transformations. Mesmo chateada, ela não hesitou, tirou aquela formação imortal incompleta de sua abertura imortal e a colocou na duna de areia. Fang Yuan e os outros ficaram chocados. Essa formação imortal poderia realmente ser movida. E isso era muito raro. Porque esta era a estrutura de uma casa Gu imortal. As casas Gu imortais eram a essência do caminho de formação, eram movimentos assassinos imortais e também formações Gu imortais móveis. O coração de Fang Yuan deu um pulo. Ao ver isso, ele sentiu que algo bom estava prestes a acontecer. De fato, pela descrição do dançarino Hong Yun, Fang Yuan descobriu que essa formação imortal incompleta na verdade continha a bandeira da formação Gu imortal. Bandeira da formação Gu imortal de 7º nível, esta era uma das Gu imortais que Fang Yuan precisava. Incrível! Com este Gu, não precisarei negociar com o espírito da terra de Langia, ou pegar emprestado a placa de formação imortal Gu. Será muito conveniente configurar a formação Gu imortal autolimpante, com o tempo, todas as marcas do movimento assassino investigativo serão limpas. Neste momento, Fang Yuan viu esperança no futuro. Mas ele ainda estava muito calmo na superfície, ele só demonstrava um pouco de alegria. Ele olhou para a vontade de Taosan Transformations enquanto dizia, essa formação Gu imortal incompleta não é ruim. Para falar a verdade, preciso de uma formação Gu para me defender contra a perseguição dos Gu imortais da Yaveni Court e ganhar um local seguro para descansar. Estou disposto a pagar uma grande quantidade de materiais imortais em troca dessa formação imortal incompleta. O quê? A expressão do dançarino Hong Yun mudou, Liu Guanyi é tão ganancioso que quer toda a formação Gu imortal? Em seguida, Fang Yuan pensou sobre isso e deu uma lista de materiais imortais ao ancestral das 1000 transformações. Senhor 1000 transformações, há apenas alguns materiais imortais na minha lista, mas não há nada que eu possa fazer, isso é tudo que posso dar, e eu realmente preciso dessa formação imortal. Se essa transação for concretizada, eu me lembrarei disso para sempre. No futuro, se você tiver alguma necessidade, eu farei o meu melhor para ajudar. Fang Yuan falou seriamente. A dançarina Hong Yun também deu uma olhada na lista. Ela estava tão furiosa que, à beira de explodir, olhou para Fang Yuan com profunda animosidade. Ela estava muito infeliz, esse Liu Guanyi é muito sem vergonha. Ele realmente disse essas coisas. Mas a vontade de Taosan Transformations concordou após alguma consideração, tudo bem, eu aceitarei os materiais imortais, você pode ficar com a formação Gu incompleta. Não temos dívidas um com o outro, sua fada Kuibo salva, e eu fiz essa transação com você, essa é a nossa conexão. Após uma pausa, a vontade da Taosan Transformations continuou, Liu Guanyi, mesmo sendo um júnior, ouvi falar do seu nome há muito tempo. Você definitivamente será extraordinário, não há mal algum em fazer amizade com você. Este é meu caminho de informações Gulvor, se quiser fazer algum acordo no futuro, entre em contato comigo diretamente. Adeus. Lord Taosan Transformations é realmente magnânimo, estou impressionado. Este é meu verme Gu do caminho da informação, espero que você o guarde. Fang Yuan mudou seu tom, não apenas sua expressão parecia sincera, ele até mesmo deu seu verme Gu do caminho da informação. Concubina Kui, vamos lá. Disse a vontade de 1000 transformações. Ying Wuxie olhou profundamente para Fang Yuan enquanto sorria para os outros, obrigado pela preocupação nestes últimos dias. Vejo você de novo. Eles partiram. A fada Kuibo sentou-se na nuvem vermelha dançante e logo voou para o céu. Quando o dançarino Hong Yun e os outros saíram do campo de visão de Fang Yuan, ele desviou o olhar com profunda intenção de batalha nos olhos. Ying Wuxie já enviou as informações de volta, eles estão retornando pelo mesmo caminho, seu destino é o deserto de miríades de estátuas. Venha, vamos executar nosso plano. Fang Yuan disse. A dama coelho branco entrou na abertura imortal de Fang Yuan enquanto Lu Lan, Fang Yuan, Bai Ningbing e a fada Miao Yin ficaram para trás. Formação de batalha antiga e viagem unidirecional. Com uma luz forte, no momento seguinte, Fang Yuan e o resto apareceram no deserto fantasma verde. Fang Yuan começou a montar sua formação enquanto a fada Miao Yin e a dama coelho branco o ajudavam. Lu Lan estava patrulhando a área, evitando que feras selvagens causassem problemas.
Bai Ningbing voou para o céu e, num piscar de olhos, ela saiu da visão de Fang Yuan e estava indo atrás do dançarino Hong Yun. A dançarina Hong Yun retornou pela mesma rota, mas Fang Yuan e os outros usaram viagem unidirecional e já estavam à frente dela. Uma formação imortal da herança do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura foi rapidamente criada. Fang Yuan se movia com proficiência enquanto a fada Miao Yin e a dama Coelho Branco cooperavam com ele com grande química. Essa formação imortal já havia sido usada diversas vezes. Ying Wuxie não poderia ser descartado. Não apenas por causa de sua forte força de batalha devido ao movimento assassino, que leva a alma ao sonho, mas também por causa do Sistint Her. Se Ying Wuxie morresse, Sistint Her não trabalharia com Fang Yuan tão de perto. Ele poderia até pensar que Fang Yuan tentou matar Ying Wuxie, e desconsideraria sua própria segurança para tentar matar Fang Yuan a todo custo. Enquanto isso, Fang Yuan precisava que o sexto cabelo refinasse Gu para ele. E havia outra coisa, o estado mental de seus aliados. Se Fang Yuan desistisse de Ying Wuxie agora, ele também desistiria de Lady White Rabbit da fada Miao Yi no futuro. Mesmo que elas não mostrassem nenhuma resposta externa, elas definitivamente estariam cheias de dúvidas e suspeitas em seus corações. A fada Miao Yi e a dama Coelho Branco não eram como Ei Lulan. Fang Yuan não tinha um controle forte sobre elas. Usar a viagem unidirecional para emboscar a vontade das 1000 transformações e do dançarino Hong Yun, atraindo-os para a formação imortal para matá-los, esse era o plano. Claro, esse plano foi baseado em Ying Wuxie obter primeiro a confiança do ancestral das 1000 transformações. Além desse plano, Fang Yuan tinha muitos outros planos para lidar com outras situações. Quanto mais preparado ele estivesse, maiores seriam as chances de vencer. Seja Fang Yuan, Ei Lulan ou Ying Wuxie, eles não iriam lutar despreparados. No entanto, quando Fang Yuan terminou 60% desta formação imortal, Bai Ningbing transmitiu: não precisa se preparar, Ying Wuxie já conseguiu. Fang Yuan e os outros pararam de montar a formação quando chegaram ao lado de Bai Ningbing. Lá no céu, havia um enorme reino de sonho flutuando no ar. Ying Wuxie se saiu muito bem dessa vez. Bai Ningbing riu, ele derrotou a vontade de Thousand Transformations e aquele Gu imortal de 7º nível, dançarino Hong Yun, sem lutar, incrível, emocionante. Fang Yuan também sorriu levemente. Isso era um esquema. Eles planejaram isso há muito tempo. Seja o ancestral das 1000 transformações ou qualquer outra pessoa, contanto que ganhassem sua confiança, esse plano funcionaria. O método usado não era levar a alma ao sonho. Esse movimento assassino não conseguia esconder sua aura e, uma vez ativado, seria descoberto imediatamente. Corpos de Pure Dream Reality CR Physique eram as melhores ferramentas para um ataque furtivo. Naquela época, Fang Yuan usou os corpos imortais para forçar a casa Gu imortal do clã Yi da fronteira sul a escapar. Uma habilidade para dominar o mundo. Nem mesmo a torre de vigilância celestial da casa Gu imortal de 9º nível ousou entrar nos reinos dos sonhos. Quando a pesquisa de todos sobre o caminho dos sonhos ainda estava no estágio inicial, usar métodos do caminho dos sonhos contra inimigos era imparável. Porque estar na vanguarda desta era tinha enormes vantagens. Nem mesmo o corpo principal do ancestral das 1000 transformações teria resposta, muito menos sua mera vontade. Voltando a 2 horas atrás. Na nuvem vermelha dançante, Fada Kui Boa de repente começou a rir. Parece que a concubina Kui obteve alguns benefícios, caso contrário, você não riria assim. Dizia o testamento de 1000 transformações. O marido me entende melhor. Mesmo que eu tenha perdido meu Gu imortal, meus ganhos foram enormes. Marido, Hong Yun, olhe para isso. Ying Wuxie tirou um corpo Pure Dream Reality CR Physique. Este é, no caminho dos sonhos? A vontade de Thousand Transformations ficou chocada. Concubina Kui, onde você conseguiu isso? A corte celestial está principalmente perseguindo Liu Guanyi por este corpo imortal, ao que parece. Eu obtive isso por acaso, Liu Guanyi e os outros não têm ideia. Ying Wuxie disse coquete: senhor marido, eu fiz uma contribuição tão grande, como você vai me recompensar? A dançarina Hong Yun repreendeu: vagabunda sem vergonha. A vontade de Thousand Transformations riu alto, e eu realmente preciso recompensá-lo bem. Estrondo. O corpo do Pure Dream Reality CR Physique explodiu imediatamente. Todos eles foram engolfados pelo reino dos sonhos recém-criado, nenhum voou para fora ou escapou. Capítulo 1419, o buscador da realidade pura dos sonhos alcança o sucesso. Tudo bem, salve Ying Wuxie primeiro, Ei Lulan, vai depender de você. Fang Yuan instruiu enquanto abria a entrada de sua abertura imortal. Ei Lulan assentiu, sua alma saiu de seu corpo e entrou na abertura imortal de Fang Yuan. Enquanto isso, seu corpo flutuava no ar, imóvel. Logo, um corpo Pure Dream Reality CR Physique voou para fora. Era Ei Lulan.
Ei Lulan voou para o reino dos sonhos e rapidamente puxou Ying Wuxie para fora depois de um tempo. Ying Wuxie ainda estava sonhando, ele ainda não tinha acordado. Este corpo do Pure Dream Reality CR Physique autodetonou, Ying Wuxie estava no centro, ele sofreu o maior impacto da explosão. Assim, mesmo que seu corpo tenha escapado do reino dos sonhos, sua alma ainda estava presa dentro do sonho. Era como se ele tivesse sido atingido por uma alma de chumbo no sonho, ou durante o tempo da tribulação do caminho dos sonhos de Ei Lulan. Neste momento, o movimento de desvendar sonhos assassinos de Fang Yuan foi muito útil. Ele não pôde usá-lo antes porque a vontade de Thousand Transformations e a dançarina Hong Yun estavam presas aqui. Se ele usasse um Ravel Druin, esses dois escapariam. Sem o reino dos sonhos, eles acordariam rapidamente. Se ele quisesse desvendar uma parte do reino dos sonhos, Fang Yuan ainda não conseguiria controlá-lo tão meticulosamente. No geral, havia riscos enormes nisso. Fang Yuan tinha o corpo do físico buscador da realidade dos sonhos puros, então ele naturalmente escolheu usar esse método superior. O físico buscador da realidade dos sonhos puros foi criado pelo velho Yanxi, ele continha marcas do caminho dos sonhos. O velho Yanxi queria criar o 11º físico extremo, ele conseguiu até certo ponto, mas não totalmente, porque o físico buscador da realidade dos sonhos puros tinha uma falha enorme, ele era limitado pelo tempo, uma vez que o tempo acabasse, ele detonaria em um reino de sonho. No entanto, o Pure Dream Reality CR Physique tinha suas vantagens únicas. A maior vantagem era que o corpo podia entrar e sair dos reinos dos sonhos com facilidade, a alma ficava protegida e não se perdia dentro dos reinos dos sonhos. Naquela época, durante a batalha do reino dos sonhos, Ei Lulan, Bai Ningbing e o resto escaparam para as aberturas imortais dos corpos do físico buscador da realidade pura dos sonhos, antes de entrarem nos reinos dos sonhos para escapar do perigo. Depois que a crise passou, eles saíram em segurança. Fang Yuan viu isso claramente naquela época e deixou uma profunda impressão nele. Agora, Fang Yuan estava reencenando a mesma cena. Depois de usar um Ravel Druin, Ying Wuxie acordou, mas sua alma sofreu alguns ferimentos. Fang Yuan usou o Gu Intestinos para curar todos os ferimentos de sua alma, ele voltou à condição perfeita. Agora era a parte importante. Se ele fizesse isso bem, Fang Yuan não apenas capturaria o dançarino Hong Yun, como também obteria o Gu Imortal de 8ª posição. Dançarina Hong Yun, a vontade de 1000 transformações, é a 8ª Gu Imortal. Dessas três, a mais fácil de lidar é a dançarina Hong Yun. Ela era apenas uma Gu Imortal de nível 7, mesmo que fosse arrastada para fora agora, ela seria como Ying Wuxie antes, bem no fundo de seu sonho. Neste momento, Ying Wuxie só precisa usar a alma de liderança no sonho para fechar o acordo. A dançarina Hong Yun era um peixe na tábua de corte, ela não era uma preocupação. As coisas a considerar eram a vontade de 1000 transformações e o Gu Imortal de nível 8. As vontades eram gastas no reino dos sonhos. Mais diferente da alma, a razão pela qual as vontades ficavam mais fracas era porque elas tinham que pensar no reino dos sonhos. Qualquer vontade diminuiria quando pensassem sobre as coisas. Quanto mais coisas eles pensavam, mais rápido a vontade se esgotava. Mas no momento em que a vontade deixa o reino dos sonhos, eles se recuperam, diferentemente das almas. Portanto, se a vontade de 1000 transformações não fosse totalmente esgotada, se Ei Lulan a usasse, ela usaria o Gu Imortal de 8º nível em Fang Yuan e nos outros. Até então, Fang Yuan e os outros enfrentariam o ataque de um Gu Imortal de 8º nível. E o mais assustador, Fang Yuan e os outros não sabiam o que esse Gu Imortal de 8º nível podia fazer, ele não conseguia se defender contra isso. Não havia nada para se preparar contra isso. Portanto, eles tiveram que esperar até que a vontade de 1000 transformações se esgotasse antes de arrastar a dançarina Hong Yun para fora, essa seria a melhor situação. No entanto, o uso de movimentos assassinos imortais de outros caminhos não afetaria o reino dos sonhos de forma alguma. Mesmo que Ei Lulan encontrasse a dançarina Hong Yun, que estava presa no reino dos sonhos, ela não poderia verificar se a vontade de Thousand Transformations já estava totalmente esgotada. Por outro lado, levar a alma ao sonho não teve efeito na vontade de 1000 transformações. A vontade de 1000 transformações era apenas uma vontade, levar a alma ao sonho tinha que ser usado em alvos com alma. Portanto, o ponto crucial desse plano era o tempo. Se ele esperasse de 3 a 5 anos, essa vontade de 1000 transformações definitivamente se esgotaria. Mas a essa altura, o ancestral das 1000 transformações já teria chegado. Portanto, Fang Yuan e os outros, sem falar nos anos, poderiam estar em grave perigo se ficassem lá por 3 dias. Como Fang Yuan e os outros estavam sendo constantemente perseguidos, a vontade do céu estava planejando cercá-los e prendê-los. Quanto mais tempo eles ficassem ali, maior o perigo. Portanto, o plano de Fang Yuan era esperar um dia, esse era o limite. Um dia depois, Ei Lulan tiraria o dançarino Hong Yun do reino dos sonhos e usaria seus métodos investigativos para ver se a vontade de 1000 transformações ainda estava por perto. Claro que havia riscos.
Assim, Fang Yuan e os outros estavam escondidos bem longe, apenas Ei Lulan estava por perto. Se tivessem sucesso, Fang Yuan ganharia um novo Gu imortal de 8ª patente. Os riscos eram assumidos por outros, enquanto os benefícios eram seus. Era isso que Fang Yuan estava fazendo. Minha única preocupação é que a Corte Celestial ou as 1000 transformações possam vir aqui durante esse período. Fang Yuan pensou consigo mesmo enquanto a expressão da fada Miao Yin mudava. Feng Jiujie está aqui, ele está se movendo rapidamente em nossa direção. A fada Miao Yin alertou. Ele realmente escapou do Rio do Tempo? Lady White Rabbit gritou consternada. Neste momento específico, Ei Lulan cerrou os dentes. Bai Ningbing tinha um olhar frio, e se soubéssemos disso, teríamos criado aquela formação Gu imortal antes, Feng Jiujie teria experimentado seu poder. E esqueça. Fang Yuan foi decisivo, Feng Jiujie é apoiado pela Corte Celestial, não é estranho que ele tenha escapado do Rio do Tempo. Nós iremos embora agora, isso pode ficar aqui, afinal, mesmo que o Duque Long da Corte Celestial venha aqui, eles não podem fazer nada com o Reino dos Sonhos. Formação de batalha antiga e viagem unidirecional. Os imortais imediatamente se teletransportaram com Fang Yuan na liderança. Tão resoluto. Feng Jiujie chegou e não viu ninguém, ele sorriu enquanto elogiava. Em seguida, seu olhar pousou no Reino dos Sonhos. Este é um Reino dos Sonhos? Sem que ele precisasse relatar, a situação atual foi vista pela fada Zivei da Corte Celestial. Por que existe um reino de sonho aqui? Qual é a razão? Receio que isso não seja simples, precisamos investigar. Enquanto pensava nisso, a fada Zivei transmitiu a Feng Jiujie, contando-lhe sobre a localização de Fang Yuan e dos outros. Feng Jiujie imediatamente os perseguiu em alta velocidade. Fang Yuan e os outros rapidamente sentiram a pressão. Quando eles usaram a viagem unidirecional, eles perceberam que Feng Jiujie os perseguiria rapidamente. Feng Jiujie está ficando mais rápido. Que movimento assassino imortal ele está usando? Com a ajuda da Corte Celestial, o que é impossível. O importante agora é, além de Feng Jiujie, quem mais virá? Ambos os lados perseguiram e correram por meio-dia, enquanto estavam no deserto, Fang Yuan e os outros franziram a testa profundamente. A viagem unidirecional não podia ser usada infinitamente, ela consumia as marcas dão dos próprios imortais Gu. Se isso continuasse, sem lutar contra Feng Jiujie, sua força de batalha cairia drasticamente. Mas lutar contra Feng Jiujie era muito arriscado. Não apenas sua força de batalha, mas também o fato de que pode haver outros. Se houvesse um Gu imortal de nível 8, Fang Yuan e o resto teriam uma baixa chance de vencer. Feng Jiujie é apenas rank 7, os rank 8 da Corte Celestial não podem entrar em sua abertura imortal. Quanto às aberturas fantasmas rank 8 da Corte Celestial, elas não podem conter seres vivos. Além disso, nós nos teletransportamos para tantos lugares, depois de uma distância tão grande, mesmo se alguém estivesse atrás de Feng Jiujie, eles já teriam sido deixados na poeira. Bai Ningbing disse. Ela queria lutar. Fang Yuan assentiu, e eu também acho, vamos esperar por ele aqui. Se não o derrotarmos, ele nos alcançará eventualmente. Bai Ningbing ficou atordoado e começou a olhar ao redor com atenção. Ela entendeu Fang Yuan, já que ele queria lutar contra Feng Jiujie, e como não havia tempo suficiente para montar uma formação Gu imortal, o local que ele escolheria para lutar seria especial. Entretanto, antes que Bai Ningbing notasse alguma coisa, a música de uma antiga cítara foi ouvida. Em seguida, após algumas ondulações leves, uma porta dourada apareceu. De dentro da porta, Feng Jiujie saiu, encarando Fang Yuan e os outros novamente. Todos, nos encontramos novamente. Feng Jiujie sorriu enquanto cumprimentava. Bai Ningbing estava inexpressiva, enquanto Ei Lulan, Miao Yin e Coelho Branco estavam solenes. A reputação de uma pessoa oferece abrigo como a sombra de uma árvore. A pressão mental que o Feng Jiujie impôs sobre eles foi enorme. Capítulo 1420 E a Seita das Sombras luta contra Feng Jiujie. Feng Jiujie vestia uma túnica vermelha e branca, ele era extremamente bonito, enquanto olhava para os imortais da Seita das Sombras, ele sorriu calorosamente com grande talento e elegância. Ele não demonstrou intenção de lutar ou matar, mas a Shadow Sek sentiu grande pressão dele. Feng Jiujie, Fang Yuan saiu e murmurou. Ele era gracioso e elegante, seu manto era branco como a neve, seu rosto era puro como jade, seus olhos eram escuros e insondavelmente profundos. Vendo isso, o coração de Lady White Rabbit pulou, ela pensou, as duas pessoas mais fortes abaixo do 8º posto no mundo atual finalmente vão lutar. Falando nisso, embora Fang Yuan e Feng Jiujie não interagissem há muito tempo, as interações entre eles eram bem profundas e duradouras.
Anos atrás, Fang Yuan arrebatou a terra abençoada de Agao Imortal e tirou o encontro fortuito de Feng Jinhuang, e como resultado ele foi notado por Feng Jiujie. Mas naquela época, Feng Jiujie era um grande Gu imortal de nível 7, um especialista estabelecido que tinha grande fama. Mas Fang Yuan era apenas um mortal, ele era como uma formiga, mesmo que ele fosse bastante impressionante, isso não era nada demais. Quem poderia imaginar que depois de alguns anos, Fang Yuan não só se tornou um Gu imortal, ele era até mesmo dono da Spring Autumn Cicada e destruiu o 88 True Young Building, ele se juntou à batalha da Itia Mountain, Reverse Flow River e o Reino dos Sonhos da Fronteira Sul. Agora, ele era extremamente famoso e estava sendo perseguido pela Yaveli Court, sua reputação estava no mesmo nível de Feng Jiujie. Fang Yuan salvou Feng Jiujie, e Feng Jiujie o salvou em troca, suas dívidas um com o outro já haviam sido quitadas. Agora, esses dois estavam lutando por suas respectivas facções usando sua verdadeira força. Feng Jiujie, você nos perseguiu até aqui, sabia que está entregando sua vida para mim? Fang Yuan riu, ele disparou como um raio, atacando Feng Jiujie. Dizendo isso, um manto e uma faixa apareceram ao redor de seu corpo, seus cabelos pretos balançavam no ar enquanto seus olhos brilhavam como relâmpagos, ele rapidamente se envolveu nessa batalha climática. Movimento assassino imortal, em selo de proteção contra fluxo reverso. O olhar de Feng Jiujie estava fixo nele. Ele já tinha visto o poder desse movimento assassino mundialmente famoso antes. Ele podia imaginar que o selo de proteção de fluxo reverso era muito complexo e difícil de ativar, precisava de muito tempo para ser configurado. Se ele atacasse furtivamente, Fang Yuan não teria tempo para usar esse movimento, a batalha estaria a seu favor. Mas infelizmente, Fang Yuan não deu essa oportunidade a Feng Jiujie. E como a Shadow Sect tinha excelentes movimentos investigativos e assassinos, Feng Jiujie não conseguia encontrar uma chance de atacar. Vendo o ataque de Fang Yuan, Feng Jiujie abriu um largo sorriso. Ele falou abertamente, e eu pude me teletransportar para cá por causa do meu movimento assassino imortal criado por mim mesmo, Yang Pé Stun. E mais importante, meu Yang Pé Stun ainda não acabou. Ao dizer isso, ele explodiu em uma luz dourada. A luz dourada não tinha poder ofensivo, mas a luz cintilou e desapareceu rapidamente, junto com o próprio Feng Jiujie. O quê? Quase ao mesmo tempo, Fang Yuan pôde ouvir a melodia de uma cítara antiga ficando mais alta. O som às vezes ficava alto e às vezes baixo, era como se a pessoa que tocava estivesse se movendo ao redor dela. O coração de Fang Yuan tremeu, ele de repente se lembrou de que esse era o método de movimento de Feng Jiujie que havia demonstrado grande poder durante a Guerra Caótica das 5 regiões. Permitiu que Feng Jiujie se transformasse em ondas sonoras sem forma e se movimentasse antes de voltar a ser humano novamente. O caminho do som não era um caminho convencional, e como esse movimento era extremamente único para si mesmo, métodos normais não podiam restringir o movimento de Feng Jiujie. Tenha cuidado! Ei Lu Lan alertou. Eles também ouviram a melodia da antiga cítara e todos recuaram inconscientemente. Mas a velocidade deles era mais lenta que a de Yang Pés, eles não sabiam a localização exata de Feng Jiujie, eles só podiam recuar em uma direção aleatória. A senhora Coelho Branco de repente ouviu uma explosão de música de cítara enquanto Feng Jiujie se formava à direita dela instantaneamente. Ruído. Feng Jiujie tinha um olhar curioso enquanto apontava para a Lady Coelho Branco, enquanto sons de armas colidindo podiam ser ouvidos. A senhora Coelho Branco gritou com uma voz estridente, neste instante, ela sentiu uma intensa ameaça de morte. Ela recuou rapidamente. Mas as ondas sonoras agudas atingiram seu peito. No momento seguinte, sangue jorrou enquanto uma névoa negra surgiu do corpo da senhora Coelho Branco. Dentro da névoa negra, a tigresa negra apareceu, ela voou para o céu em cima de um lagarto. A Lady White Rabbit de 6ª posição não era páreo para Feng Jiujie. No momento crucial, seu outro eu, Black Tigres, apareceu para salvar suas vidas. Mesmo assim, a tigresa negra ficou gravemente ferida, ela escapou rapidamente e tentou se curar. Feng Jiujie não a perseguiu. Ele sabia que seu ataque furtivo não havia tido sucesso, ele havia perdido a iniciativa e, agora que todos estavam alertas, não seria mais tão eficaz. E o mais importante, Feng Jiujie franziu a testa enquanto olhava para o deserto abaixo, e isto é? Deserto anti-som, o lugar onde você morre. Dizendo isso, Fang Yuan atacou novamente. Então é isso. Feng Jiujie percebeu, no momento seguinte, que ele se transformou em ondas sonoras quando o passe Yang permitiu que ele se esquivasse novamente. Entretanto, Feng Jiujie, que reapareceu em outro lugar, tinha uma expressão feia. Seu sorriso havia desaparecido quase por completo, havia seriedade em seu olhar. O deserto anti-som do deserto ocidental tinha a mesma fama que a colina silenciosa da fronteira sul. Eles eram famosos no mundo e eram extremamente desfavoráveis para os Gu imortais do caminho sonoro.
Como nesses dois lugares, as marcas do caminho do som foram extremamente suprimidas, todos os movimentos que eliminam o caminho do som foram bastante enfraquecidos. Antes, Feng Jiu-Jie queria se teletransportar para trás da Lady White Rabbit para matá-la. Mas no final, ele foi exposto quando chegou a 100 passos perto dela. Isso permitiu que Lady White Rabbit escapasse do perigo fatal. Deserto anti-som. No passado, esta área especial foi roubada pelo venerável demônio do céu ladrão. E pensar que acabou aqui. Como Fang Yuan sabia? E, quase esqueci que ele é o novo líder da seita das sombras, é natural que ele saiba alguns segredos. Feng Jiu-Jie adivinhou. Ele havia adivinhado errado, a seita das sombras não sabia sobre esse lugar. Fang Yuan sabia porque nos 500 anos de sua vida anterior, durante a Guerra Caótica das 5 Regiões, este lugar foi exposto e utilizado. A expressão de Feng Jiu-Jie mudou de repente quando ele olhou para seus braços. Ele não sabia quando começou, mas havia uma espessa camada de gelo em seus braços e costas. Aquela senhora dragão Bai Ningbin? Feng Jiu-Jie olhou para Bai Ningbin com um olhar de admiração. Golpe mortal imortal, em olhos frios. Esse era o método de Bai Ningbin. Embora Feng Jiu-Jie se movesse rapidamente, o movimento assassino de olhos frios foi ainda mais rápido, ele só precisava estar no campo de visão de Bai Ningbin, era quase instantâneo. Feng Jiu-Jie riu muito enquanto estendia a palma da mão, tocando o gelo. Instantaneamente, o som de sinos tocou enquanto a geada derretia. Bai Ningbin bufou quando a luz em seus olhos de dragão se intensificou. Problemático. Feng Jiu-Jie franziu a testa ligeiramente, ele usou o Yang Pé Stun para se teletransportar. Mas no momento seguinte, quando ele reapareceu, não só foi recebido pelos olhos frios de Bai Ningbin, como também foi atacado pela lua curva da fada Miao Yin. Movimento mortal imortal, em lua curvada. Os olhos da fada Miao Yin têm duas luas curvas. Semelhante aos olhos frios, este era um ataque baseado na visão e era extremamente rápido de ativar. Feng Jiu-Jie foi atingido e seu corpo tremeu. A fada Miao Yin ficou chocada, ela estava confiante no poder da lua curva, mas isso só fez o corpo de Feng Jiu-Jie tremer. A base de defesa do Feng Jiu-Jie era extremamente profunda. Naquela época, mesmo contra o movimento assassino imortal do campo de batalha de Wu Yong, ele durou muito tempo. Esse movimento assassino da lua curvada não era nada demais. Pi. De repente, o canto dos pássaros pôde ser ouvido. Um grupo de pássaros de fogo voou em direção a Feng Jiu-Jie. Ban. No momento seguinte, os pássaros de fogo se autodetonaram e explodiram ruidosamente, mas logo ficaram em silêncio. Porque este era um deserto anti-som. As explosões envolveram Feng Jiu-Jie. O calor fez com que correntes poderosas fossem empurradas para os arredores. Imediatamente, uma luz vermelha brilhou nos rostos de Fang Yuan e dos outros. A temperatura do local subiu rapidamente. Ei Lulan estava parada bem longe, com a intenção de batalha surgindo em seus olhos. Esse era o movimento assassino imortal que ela usava em Angry Bird. Feng Jiu-Jie reapareceu à distância. Ele saiu ileso, os Angry Birds explodidos não o afetaram. Fang Yuan avançou em sua direção enquanto os outros imortais da seita das sombras atacavam de todas as direções. Feng Jiu-Jie riu silenciosamente e chega de esquivar, pegue isso. Golpe mortal imortal, em canção do céu e da terra. Imediatamente, o mundo cantou. A música entrou nos ouvidos dos imortais, seus corpos tremeram, eles sentiram como se o céu fosse alto e a terra larga, eles se sentiram se tornando mais insignificantes e minúsculos, eles se sentiram como formigas, eles se sentiram como pó. O sentimento de ser pequeno e inferior surgiu neles. Comparados ao céu e à terra, eles eram insetos. O que poderiam ser? Essa era a poderosa canção do céu e da terra. Não apenas os imortais Gu foram afetados, até mesmo seus movimentos assassinos imortais foram influenciados, enquanto suprimidos pela canção do céu e da terra, eles se tornavam mais fracos e se dissipavam após algumas respirações de tempo. Esse movimento era um dos golpes mortais característicos de Feng Jiu-Jie. Naquela época, durante a batalha do Vale Lupo, Qin Bai Seng e seu grupo sofreram com isso. Agora, era hora de Fang Yuan e os outros enfrentarem o problema. Ei Lulan e os outros não se sentiam bem, mas Fang Yuan seguia em frente implacavelmente. O selo de proteção contra fluxo reverso não se moveu, apenas algumas ondulações apareceram na superfície, não apenas isso, ele até refletiu uma parte do poder da canção do céu e da terra de volta para Feng Jiu-Jie. Feng Jiu-Jie sentiu o poder do seu movimento mortal pela primeira vez. Ao ver Fang Yuan se aproximando descaradamente, ele franziu a testa enquanto usava a técnica Yang Pass para se teletransportar novamente. O selo de proteção contra fluxo reverso deixou Heavenly Court, Longevity Heaven e Purple Mountain True Monarch sem opções.
Wu Yong também não conseguiu passar por isso, sem mencionar Feng Jiujie. Feng Jiujie sentiu dor de cabeça ao ver Fang Yuan. Ele finalmente entendeu como Wu Yong se sentia. Esqueça Fang Yuan, eu deveria me livrar de seus subordinados primeiro. Feng Jiujie não queria lutar com Fang Yuan, ele colocou seu alvo no resto. E escreve pra mim valeu no comentário. Porque um comentário ajuda muito o canal, vocês não têm ideia.